Olá pessoal, eu sou Carlos Murtê e hoje vou falar com vocês um pouco a respeito de um macro desafio que nós coletamos dos desafios, das demandas institucionais, que diz respeito a uma necessidade muito importante de várias das pessoas que se inscreveram. Uma delas é, o que são metodologias ativas? Como é que elas funcionam? Como é que eu desenvolvo práticas de metodologias ativas? O que eu estou fazendo pode ser considerado práticas de metodologias ativas? Bom, para a gente poder discutir a respeito desse macro desafio, eu quero trazer uma ideia que é muito vigorosa, que emerge no século XX, a partir de uma série de contribuições. E vem da ideia lá de uma proposta de um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. E traz a ideia, que extremamente disseminada no Ocidente, a ideia dos paradigmas. Pois bem, a ideia dos paradigmas ela foi extremamente bem aceita lá em 1962, quando Kuhn propôs essa abordagem, e ela tem uma característica muito peculiar, que fala o seguinte, que existe uma revolução no processo de transformação do conhecimento científico. Pois bem, a ideia dos paradigmas, ela traz consigo uma forte tendência à dicotomização. Ou seja, de um lado estão as pessoas que pensam em um paradigma, de outro, as pessoas, por exemplo, de um novo paradigma. E tanto é que quando Kuhn propõe a ideia das revoluções científicas, uma das expressões mais fortes que o Kuhn traz é chamada de incomensurabilidade. O que significa isso? Que os pensamentos de um determinado paradigma são incomensuráveis com outros. Bom, essa ideia do Kuhn, tão vigorosa, ela tem uma importância muito grande para o século XX, mas ocupa um papel extremamente importante no próprio século XXI. Em 1962, existia uma confluência de fatores que falava dessas ideias dos paradigmas, mas o Kuhn, quando ele escreveu o seu livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, lá no seu prefácio, ele cita uma outra pessoa. Ele cita um médico polonês que, em 1935, escreveu um outro livro, chamado Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Esse médico polonês, ele se chama Ludwig Fleck. Ludwig Fleck, diferentemente do Kuhn, e apesar do Kuhn dizer que poderia ter havido alguma inspiração no Fleck, por causa de tantas convergências, as ideias do Fleck, por alguns estudiosos contemporâneos, nos parecem, inclusive, muito mais vigorosas para poder explicar os movimentos de transformação do conhecimento científico. Para Fleck, diferentemente da perspectiva revolucionária que o Kuhn traz, ele traz uma ideia evolucionária do conhecimento. E isso faz muita diferença. A expressão que o Fleck usa, diferentemente dos paradigmas, são estilos de pensamento e coletivos de pensamento. Quando a gente traz o trabalho relacionado com as metodologias ativas, uma das importantes referências que nós temos para poder falar delas é que os estilos, as metodologias ativas, ela faz parte de um estilo de pensamento. E diferentemente da ideia de incomensurabilidade, a proposta do Fleck é de integrar diferentes estilos de pensamento na construção de um novo. A proposta dicotomizante, ela não tem espaço tão forte nesse pensamento evolucionário. Mas o que quer dizer isso quando a gente fala de metodologias ativas? Significa que a gente está num processo de construção
em que aquilo que se conserva na relação da construção do conhecimento, ela é incorporada nas novas formas, nos novos estilos de pensamento. Não existe uma cisão paradigmática. Pois bem, a proposta desse congresso, ela é bem fundamentada nessa ideia, na ideia de integração de estilos de pensamento para que nós, diante de uma rede de aprendizagem, de uma rede de diálogos, que nós venhamos a construir um novo estilo de pensamento. Um estilo de pensamento que tem transversalidades, que tem elementos que se conservam e que trazem uma série de contribuições e que, a partir delas, a gente forma uma rede em que várias pessoas interconstituem. Bom, como é que é a ideia do estilo de pensamento? Estilo de pensamento ela se torna, em alguns momentos, tão vigorosa por parte das pessoas que ela ganha conotações de verdades inequívocas. Bom, o que significa isso? Significa que a gente, por exemplo, vive num estilo de pensamento em que a gente acredita muito fortemente que as pessoas aprendem quando necessariamente eu dou uma instrução externa, quando eu ensino. Então a gente tem salas de aula muito grandes e as pessoas vão ensinando umas para as outras e vão dizendo qual é o melhor caminho, quais são as melhores verdades, e as pessoas precisam de se aproximar dessas verdades. Então, um estilo de pensamento que acredita nessa ideia da aprendizagem pela instrução, na aprendizagem pela transmissão, ele é muito forte na contemporaneidade. A proposta de reconstrução e emergência de um novo estilo de pensamento, ela passa por outras transversalidades. E sem necessariamente se romper com um estilo de pensamento que já vem dando sinais de desgaste, mas com novas conotações. E para isso, para a gente entender um pouco mais sobre o estilo de pensamento que fundamenta as propostas de aprendizagem das metodologias ativas, o que a gente faz é pensar nas transversalidades. O que é que vem se conservando entre as pessoas, entre esse coletivo de pensamento que trabalha com as metodologias ativas. Ao tecer algumas transversalidades, eu vou ter muitas oportunidades de pensar o seguinte: o que eu estou fazendo está sob o guarda-chuva das metodologias ativas ou não? É muito comum as pessoas que estão trabalhando e aprendendo ou vivendo esse processo dizer, e eu já vivi isso uma série de vezes, isso que vocês estão fazendo, eu já faço há muito tempo. Então eu já faço metodologias ativas. Que interessante. Tudo bem, e a pessoa realmente pode fazer. E aí, outras podem dizer, que eu já ouvi também, mas eu não sei fazer esse tipo de coisa. Na hora que eu vou visitar a prática da pessoa, eu falo assim, meu Deus, a quantidade de coisas, fundamentos genuínos de uma aprendizagem ativa. Pois é. Então, por vezes, as pessoas elas não entendem muito bem onde é que elas estão. E é conversando sobre isso que a gente vai compreender um pouco melhor os caminhos e os rumos, se estamos ou não, num percurso que integra essas transversalidades, que visita essas transversalidades para a gente construir o nosso aprendizado, as nossas diferentes formas de aprendizagem. Bom, eu gosto muito de falar das transversalidades como se fosse uma árvore. Como é que a gente vai ser tronco para sermos galhos? Existem inúmeras propostas de formas inovadoras de aprendizagem. Está ótimo. E essas formas são todas legítimas. Mas o que é ser tronco para a gente poder ser galho? Como é que nós vamos conseguir a imagem de uma árvore, sermos tronco para depois explorarmos todas as nossas diversidades? E eu vou tentar falar um pouco desse tronco, que são as transversalidades. Bom, uma das coisas muito importantes nas metodologias ativas, ela diz respeito ao deslocamento para a experiência. E eu vou contar uma historiazinha que para mim é uma história que ficou muito forte e eu a ouvi há muito tempo,
É uma história emblemática de um samurai que decidiu, ele queria necessariamente compreender o que era o céu e o que era o inferno. E ele ficou obstinado em entender o que é o céu e o que é o inferno, onde está o céu, onde está o inferno, o que são essas duas coisas. E passou a vida dele procurando. E ele era extremamente arrogante, muito fortalecido nas suas verdades, e ele queria saber a verdade absoluta sobre o céu e sobre o inferno. Tudo bem. E ele ficou, e numa das andanças deles, uma pessoa disse para ele: existe um monge que fica no alto das montanhas que ele pode te ajudar a entender o que é o céu e o que é o inferno. Ele se movimentou logo, pegou a sua espada e se dirigiu a esse alto da montanha. Lá no alto da montanha, ele encontrou com o monge e, do alto da sua arrogância e das suas verdades, ele disse: eu exijo que você me diga o que é o céu e o que é o inferno, e onde está o céu e onde está o inferno. O monge, na sua serenidade, disse: eu não vou dizê-lo, porque você está me trazendo isso com uma arrogância que eu não tenho uma necessidade de dizer isso para você. Ele imediatamente, movido pela sua prepotência, empunhou a espada e falou assim: como é que você ousa me negar alguma coisa? E aí ele levantou a espada, já pronto para poder sacrificar o monge, e no momento que ele estava com a espada no alto, o monge virou e falou assim: esse aí é o inferno. Ele parou, ficou estarrecido com aquela situação, colocou a espada no chão e falou: meu Deus, você arriscou a sua vida para poder me dizer o que era o céu, mas alguns segundos você estava sem a cabeça. Isso foi de uma nobreza maravilhosa. O monge parou, olhou para ele: esse aí é o céu. Diferentemente da gente pensar nos simbolismos que esses processos representam, mais interessante, se essa questão do céu e do inferno, a experiência que esse movimento nos traz é para nos dizer que a experiência que a gente vive, ela é uma das mais vigorosas formas de aprendizagem. Não adiantava ninguém virar para o monge e explicar para ele lá de fora o que era céu ou o que era inferno. Ele precisava de viver corporalmente as suas experiências. E uma das mais importantes referências e transversalidades das metodologias ativas diz respeito à ideia da experiência. Quando eu vivo a experiência da aprendizagem, quando eu vivo a experiência da construção de competência, da construção do conhecimento, eu compreendo os processos de uma forma muito diferente daquela ideia quando uma pessoa me diz ou não o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Muitas vezes eu posso ter um discurso maravilhoso de que eu faço práticas de metodologias ativas, que eu tenho todas as teorias referenciais sobre as metodologias ativas, mas quando a gente vai olhar para as experiências, pode ser que elas não legitimem as pessoas envolvidas da forma que poderiam acontecer para que o conhecimento e a construção do conhecimento, a aprendizagem ou o desenvolvimento de competências se estabelecesse. Bom, essa é uma das principais transversalidades que a gente tem no processo de construção de práticas de metodologias ativas. Dando seguimento, uma outra diz respeito à ideia da autonomia. A autonomia, hoje, ela é uma palavra muito trazida por inúmeros segmentos profissionais, por inúmeras instituições de ensino. Ou seja, a autonomia é uma palavra que ela é muito utilizada como uma referência importante. Mas quantas vezes a ideia de autonomia ela é utilizada a partir de um estilo de pensamento muito contrastante com as experiências de autonomia? O que isso quer dizer? Eu acredito muito numa prática de comando e de controle. E fico dizendo que eu dou autonomia para os meus subordinados. É como se, por exemplo, eu tivesse uma gaiola e abrisse para o meu passarinho sair e falar: olha, você vai dar uma voltinha aí, você vai ter autonomia de voar.
mas que você fique voando só nessa sala, senão você volta para dentro da gaiola novamente. Muitas vezes se acredita que a autonomia é um atributo que é dado ou retirado à luz daquela pessoa que o ofereceu. Esse é um dos grandes problemas do pensamento da autonomia, ela ser refletida e pensada à luz de um estilo de pensamento focalizado no comando e no controle. A autonomia é um processo extremamente complexo. Extremamente complexo porque ele exige a corresponsabilização pelos resultados. A corresponsabilidade para onde nós vamos, e ela prescinde de um fundamento extremamente vigoroso que nos resgata a nossa humanidade. A humanidade a partir da linguagem. A autonomia, ela é um movimento que precisa de ser construído de forma colaborativa. As pessoas não podem receber a autonomia como se elas tivessem, a partir do momento, a possibilidade de mandar ou desmandar. E a gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto, e eu já vi milhares de vezes, as pessoas viraram assim: eu estou te dando autonomia. Então, quer dizer, esse movimento ele é incompatível, porque a autonomia ela precisa de um movimento dialógico onde as pessoas tenham coletivamente um processo claro de responsabilização por onde nós queremos chegar em conjunto. Então, a autonomia ela pressupõe um movimento muito forte de diálogos, é uma construção de decisões compartilhadas. É uma construção, é um acesso à inteligência coletiva sem a ideia de verticalização. É uma integração na diversidade. Bom, e aí a gente chega na ideia de um outro fundamento transversal, que é a dialogia. Ou seja, o que é ser dialógico? Mas eu converso sempre com os meus subordinados, eu converso com os meus alunos e eu digo para eles, inclusive, qual é o caminho. Bom, tá ótimo. Dialogia, ela não necessariamente ela parte de um pressuposto em que as pessoas vão se comunicar, mas ela tem alguns fundamentos muito importantes. A gente vive numa lógica em que se eu penso, ou eu penso assim, ou eu penso assado. Muitas vezes a nossa sociedade vem pensando de uma forma dicotômica. Bom, se eu não dou certo com metodologias ativas, então eu preciso de ser tradicional. Se eu tenho uma perspectiva ou é de tal paradigma ou é de outro paradigma. A gente tem muitas vezes na nossa sociedade um pensamento polarizado, ou esse ou aquele, aquela lógica do ou. Bom, quando a gente pensa em dialogia, a gente pensa na integração das diferentes concepções, na iluminação uns dos outros dos pontos cegos. O que significa isso? O biólogo chileno Humberto Maturana, ele faz, e vocês já tiveram a oportunidade, se ainda não viram, que visitem uma das nossas comunicativas do Congresso, a gente apresenta uma casinha. Essa casinha, ela tem inúmeros detalhes. E nesses detalhes, algumas pessoas observam algumas coisas e outras pessoas observam outras completamente diferentes. No momento em que as pessoas passam a conversar sobre a casinha, emerge uma nova realidade. A realidade emerge na linguagem, de acordo com Maturana, e ela fica muito mais complexa, muito mais robusta, ela ganha novos elementos, porque eu passo a ouvir as pessoas na sua legitimidade. Em cada uma das pessoas, elas vão nos dando uma série de elementos para que a gente construa realidades cada vez mais complexas. Eu não preciso de diminuir a forma com que o outro vê para poder dizer que o meu jeito de ver é mais interessante. O que eu preciso é de ampliar os processos dialógicos e, a partir desse momento, visitar de uma forma mais consistente a complexidade dos sistemas. Então, construir sistemas complexos depende fundamentalmente de ampliar a rede de diálogos.
E aí o aprendizado vai acontecer de uma forma muito mais consistente, porque eu vou estar visitando diferentes percepções, diferentes concepções, e a gente vai emergir em conjunto uma nova realidade e vai construir soluções colaborativas. Bom, para isso, a gente precisa de visitar uma outra transversalidade tão fundamental no mundo contemporâneo, mas que tem sido negada de forma muito, muitas vezes, perigosa, que é a diversidade. A transversalidade da diversidade, eu gosto muito de usar um exemplo da própria natureza. Se a gente for para o fundo do mar, se a gente for para o meio de uma mata e olhar, o que a gente vê senão a expressão profunda da diversidade? Uma série de formas de vida se interconectando e se integrando em torno de uma diversidade plena e complexa. A natureza, com o seu processo evolutivo de milhões e milhões de anos, nos ensinou que sistemas sustentáveis, sistemas integrados em rede, são sistemas mais resilientes, com maior competência de solucionar as suas dificuldades. Então, olhar para os sistemas vivos nos permite um grande processo de aprendizagem, que é se amparar na diversidade. E não querendo uniformizar uma forma de pensar, dizendo que ela é melhor ou pior. A gente precisa de sentar os diversos e conversar para ver que caminhos nós vamos seguir juntos. E não dizer que tem um professor que sabe mais e que vai dizer qual é o jeito ideal de se pensar. O jeito ideal de se pensar nos processos de metodologias ativas é um jeito que integra várias formas de olhar. E assim nós podemos construir um mundo um pouco melhor do que a gente tem feito a partir das nossas visões dicotômicas e que tentam, de alguma forma, uniformizar a diversidade. É assim que a gente tem visto, infelizmente, quando aquelas pessoas que estão, os alunos que estão nos assistindo, eu tenho uma verdade pronta, uniformizada, que está baseada nos livros didáticos, baseada no conhecimento do professor, e as pessoas, aquelas que aproximam-se mais do conhecimento do professor, ganham notas melhores. Aquelas que se aproximam menos ganham notas piores. E aí o que vai acontecer? Acontece o fenômeno das emoções competitivas. Ou seja, eu me aproximo mais da verdade, eu me aproximo menos da verdade. E a verdade é um movimento, por vezes, extremamente uniformizador. A verdade que está na cabeça sempre de alguma pessoa que fala. Ela, muitas vezes descontextualizada, o que a gente chama de universalizada, ela perde a beleza do contexto. Por vezes, a verdade mais vigorosa que a gente possa visitar, em determinados contextos, ela se transforma porque as pessoas dizem, olha, isso no meu contexto não está dando certo por causa disso. Eu já vivi essa experiência, mas esse jeito de pensar, ele poderia ser alterado, porque no meu contexto acontece isso e aquilo e aquilo. Isso. As uniformizações, elas se transformam. Por isso, a importância da diversidade. Bom, quando eu lido com a diversidade, muitas vezes a gente aprendeu a cultivar emoções de resistência ao diverso. E a gente precisa muito, nos processos dialógicos de construção de metodologias ativas, visitar um elemento transversal fundamental, que é acessar as nossas emoções. Que emoções eu sinto no momento em que uma pessoa me contradiz? Eu vivo raiva? Eu vivo medo de perder minha zona de conforto? Eu vivo inveja? Quais são as emoções que estão permeando esse ambiente dialógico? Quando a gente pensa exclusivamente nas racionalidades, a gente muitas vezes se encaminha para esse modelo universal, esse modelo de que existe um jeito melhor e único de se pensar. Quando eu penso em racionalidades, existe umas racionalidades exclusivas, existe uma forma muito potente de integrar essas racionalidades em torno de verdades. Olha,
eu, com um raciocínio lógico, eu consegui dizer que as coisas funcionam precisamente dessa forma. Bom, isso aconteceu muito no advento da ciência clássica, onde os movimentos dos astros, eles, com toda a sua precisão, desenhados de uma forma muito consistente por Galileu, Newton, eles nos disseram que se tornaram um modelo universal. E aí, nesse aspecto, o que a gente precisa de ter muito, muito cuidado é que cada um vive a partir de diferentes emoções. Nós precisamos de conversar e compreender um pouco melhor as emoções que estão nos guiando aquele grupo num determinado, ou aquelas pessoas que interagem num determinado processo. E no momento em que a gente decide viver e conviver com emoções integradoras, a partir de emoções integradoras, sem negar as nossas características que podem ser muito naturais, de ter raiva, de ter dificuldade, de tudo, mas que a gente tenha noção de que a gente pode construir uma cultura integradora e que apesar e especialmente valorizando a diversidade, a gente tem emoções diversas, mas a gente precisa de construir emoções colaborativas que nos ajudem a nos desenvolver como humanos e como sociedade. E essa é uma transversalidade muito importante que tem ficado alijada dos nossos processos de aprendizagem. A gente fala das racionalidades, mas não vê as emoções que as pessoas vivem nos seus processos de aprendizagem. Quantas vezes nós já convivemos com crianças que ficam estarrecidas, deslocadas, amedrontadas, e no momento em que a gente vai conversar com elas, a gente vê enormes potencialidades, coisas maravilhosas. Eu já participei de projetos em que havia pessoas com extrema dificuldade, com emoções imobilizadoras, e no momento em que essa pessoa se integrava em emoções menos repressivas, essas pessoas se descobrem. E no momento em que elas se descobrem, elas encontram formas de se integrar e construir juntas. Essa é uma ideia fundamental para a gente poder trabalhar como transversalidade das metodologias ativas, como acessar as emoções. Outra transversalidade muito importante nos processos ligados a metodologias ativas dizem respeito ao nosso estilo de pensamento ligado à ensinagem. Por que eu digo essa palavra, essa expressão ensinagem? Porque a gente acredita muito na transmissão de um conteúdo, como se tivesse um fio na minha cabeça e que fosse ser representado à luz daquilo que eu penso na cabeça do outro. A ideia de transmissão do conhecimento, ela é muito forte na nossa tradição. Os estudos da neurociência nos ajudam a pensar e a recontextualizar esse tipo de pensamento. A realidade emerge de cada um de nós a partir das nossas experiências, do que a gente já viveu. O que você concebe vendo uma casinha é muito diferente do que o outro concebe. As realidades, elas não necessariamente elas estão lá fora, prontas. A ideia é que nós, na linguagem, deixemos as coisas acontecerem. Bom, um ambiente de ensinagem é um ambiente muito uniformizador, onde a pessoa diz qual é o caminho melhor. Quando eu me estabeleço num lugar ou num sistema onde as pessoas têm a oportunidade de revisitar as suas histórias, de visitar os seus percursos e falar sobre eles, e compartilhar uns com os outros, e interagir uns com os outros, essa pessoa, esse sistema, ele vira um sistema que favorece muito o desenvolvimento de cada uma das pessoas. E aí o que as pessoas fazem é o seguinte: quando a gente tem essas oportunidades eu gosto muito de lembrar uma coisa. Meu filho é um menino muito perguntador e eu gosto muito das perguntas dele, e especialmente porque eu tento, a cada momento que ele me pergunta, eu viro para ele: e aí, qual que é a sua hipótese? Quando eu pergunto para ele
qual que é a sua hipótese? Tudo se transforma. Ele sai daquele movimento de tentar entender o que é um jeito certo de se pensar e ele vai construir pela experiência que ele está vivendo. E é muito legal que atualmente ele mesmo já fica assim, papai, eu tenho uma hipótese sobre isso aí. E aí, na verdade, a gente até já nem sempre utiliza a questão das hipóteses, porque vira um momento de todo o conhecimento, ele é legítimo. E aí a gente vai tendo a oportunidade de ampliar e desenvolver o seu processo de construção. Então, a gente construir um sistema de aprendizagem é a gente se abrir para o novo. Eu não tenho o caminho certo como pai. Eu não tenho o caminho certo como professor. Eu tenho a possibilidade de interconectar sobre as nossas necessidades, sobre as nossas concepções, um mundo mais consistente, um mundo mais eficaz, um mundo mais qualificado para as pessoas viverem em conjunto. Isso é um elemento muito vigoroso. Não existe uma busca excessiva à verdade, mas sim a expressão das pessoas para que nós juntos teçamos uma rede colaborativa de melhorar as condições da sociedade, do trabalho onde a gente vive, das instituições de ensino, da sala de aula, para eu poder aprender mais. E no processo de aprendizagem, a gente se desloca de uma coisa que é fundamental. A ideia de se deslocar do conteúdo e encontrar a ideia da competência. Uma das transversalidades importantes que a gente tem encontrado nas metodologias ativas é pensar pela competência. Eu paro de olhar para o conteúdo como uma coisa ideal e adequada a que eu deva perseguir e começo a pensar que perfil de competência, que desempenhos eu tenho na minha vida como profissional, que eu preciso de desenvolver melhor para poder agir como profissional, agir de uma forma mais qualificada na sociedade. E aí, quando eu entendo que eu preciso de desenvolver a competência, eu paro de olhar lá para fora como se fosse um conhecimento ideal e começo a dizer como é que eu, como profissional, preciso me transformar. Quais são os desempenhos, por exemplo, em termos educacionais que eu preciso de desenvolver? Quais são os desempenhos, por exemplo, em termos de gestão que eu preciso de melhorar? Esse conjunto de desempenhos de um perfil de competência ou de perfis de competência que podem nos ajudar a deslocar a nossa forma de aprendizagem, porque aí, quando eu começo a trabalhar com estudantes, com colaboradores numa empresa, a partir de perfis de competência, eu começo a viver efetivamente um sistema de aprendizagem. Um sistema de aprendizagem onde todas as pessoas têm desempenhos mais ou menos desenvolvidos no perfil de competência. Eu sou melhor nisso, eu sou bom nessa coisa. Mas isso aí eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu preciso de desenvolver isso. Não existe uma verdade absoluta ou um jeito melhor de ser. Existem pessoas diversas que têm que se desenvolver de diferentes formas. Essa é a ideia de desempenhos e de pensar em a transversalidade de um perfil de competência. Quando eu chego nesse movimento, o que acontece? Eu desabrocho a perspectiva da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da transprofissionalidade, onde diferentes perfis de competência se interconectam para poder solucionar problemas do cotidiano, para poder resolver situações, dilemas complicados do ambiente de trabalho, na sociedade, nas famílias e etc. Então eu paro de olhar para as caixinhas das disciplinas e começo a atravessá-las de uma forma arrebatadora e a gente começa a visitar o olhar dos outros para a gente construir sistemas genuinamente interdisciplinares, transdisciplinares e interprofissionais. Bom, com isso, a proposta das metodologias ativas, ela tem uma transversalidade muito importante mais do que uma aprendizagem restrita, a gente tentar trabalhar um desenvolvimento humano e social que seja sustentável. E a palavra sustentável, ela diz respeito à qualidade da vida das pessoas, ao bem-estar das pessoas, que não seja proposto por alguém que está de fora, que propôs uma forma melhor de agir ou um jeito melhor, mas que as pessoas conversaram e descobriram conjuntamente quais são as melhores práticas para elas, para suas vidas, para os seus trabalhos e para a sociedade como um todo.
E é essa a proposta de um conjunto de transversalidades que pode nos ajudar muito bem a entender se as minhas práticas estão aderentes ou não a esse estilo de pensamento que a gente pretende construir de forma coletiva, sem de forma alguma negar as possibilidades de que todos estejam juntos e que não uns de um lado e outros de outro. Muito obrigado e foi um enorme prazer estar aqui com vocês.